Cultura libertária. De Schopenhauer, né? Nessa questão que nem ele tem a questão da vontade, né? Que ele sempre falava, que seria a coisa em si, e que essa vontade é o fundamento do mundo, né? E que ela que impele as coisas a funcionarem, né? E as pessoas agirem, né? Então, como eu defendo essa perspectiva mais irracionalista, né? De achar que tem não posso dizer, enfim, essa vontade, né? Que sempre leva as pessoas a ficar agindo, e essa mesma vontade que é um princípio metafísico do mundo, né? Essa Uhum. mesma vontade, ela não leva a lugar nenhum. Ela não leva a lugar nenhum, né? Então isso que seria tipo, não tem sentido, né? É um eterno, uma eterna vontade, um eterno querer, e que leva todo mundo a ficar agindo, até que essa pessoa morra, né? E que ou qualquer organismo morra, né? E que sirva como posso dizer, de nutriente, qualquer coisa assim, que um fenômeno deixa de existir para vir um outro e assim por diante, né? É basicamente isso, né? É que nem o Elmans também chegou a falar que eu falei que não existe livre-arbítrio e tal, né? Se baseia nesse pressuposto, né? Que tudo que rege a natureza é uma coisa regida pela causalidade, né? Só que tanto o mundo como as próprias pessoas também têm essa vontade, né? Então, apesar de não existir livre-arbítrio, a gente continua agindo, porque tem essa vontade que está impelida a gente sempre agir, né? Achar que tem algum sentido para continuar a querer viver. E aí fala assim, mas isso não tem sentido, mas pode, por que não se mata então, né? Mas não sei, né? Tem gente que diz que apelar para falta de livre-arbítrio. Desculpa, que fiz o que tu falou. Ah, Que isso, cara? Que eu não falei nada, não. Tu tava no meio da explicação e começou a parar do nada. estão me ouvindo agora? Uhum. Sim, sim. Tá. Aí outra parte que eu tava explicando agora é da questão que o Almas falou que eu falei que não existe livre-arbítrio, né? Sim. Uhum. E que entra também toda essa questão que eu tava falando do niilismo, né? Que tem esse princípio, nessa vontade que leva a gente a agir. Então, apesar de a pessoa ter consciência, né? Tipo, no meu caso, né? De sustento que eu tenho essa consciência de que não tenho livre-arbítrio e que a vida em si não faz sentido, isso não... Eu não veria problemas, assim, né? Em acabar não me matar ou não desistir da vida, porque não... Eu nem acredito, assim, que eu possa chegar, tipo, eu vou decidir agora e que eu vou fazer isso, porque não é uma coisa que depende de mim racionalmente agir, né? Eu acho que sempre é uma coisa que parte da vontade da pessoa, mas essa vontade, dentro dessa perspectiva que eu tenho, é uma vontade irracional, né? Algo que antecede a própria razão e que determina tudo como que vai acontecer, né? Inclusive nossas ações, né? Mas seria basicamente isso, né? Tipo, tudo isso no final não tem sentido, né? Tá, acabou? Sim. Uhum. Expliquei, Tá, pelo menos, né? tá, beleza, mas, tipo, tu tá ligado que o Schopenhauer, ele usa um framework kantiano do que ele mesmo, tipo, ele se baseou, certo? Ele usa lá um negócio da transcendentalidade para explicar, tipo, um negócio de que, o cara vê que nada realmente vale a pena ser vida no seu amor, certo? Para Sim. ele, para ele o amor, ele simplesmente é a maneira de que você pode conseguir algum tipo de satisfação, mas ele não leva necessariamente a felicidade. E tipo, beleza, ok. Eu acho que o Schopenhauer ele tem um certo tipo de razão quando ele fala esse tipo de coisa, mas eu não sei se dá para levar isso tão a sério quanto realmente deveria, porque tipo, esse negócio que tu falou da irracionalidade, ok. Mas eu não sei se tu tá ligado
mas o negócio é que todo ser humano ele age racionalmente, não importa quais sejam as decisões dele. Então, meio que por ele usar essa racionalidade, ele passa a ser um agente de moral, e por ele ser um agente de moral, tipo, não importa, como eu disse, quais sejam as ações dele, todas elas são racionais, porque ele provém de racionalidade para isso acontecer. Você não age porque você não quis agir. Então, quando você fala que ah, eu agi sem pensar. Isso é impossível. Você precisou pensar nisso para fazer a ação. Então, tipo, eu vou pegar uma faca. Você quis pegar aquela faca. Você quis ir lá, estender a sua mão, fechar a sua mão para pegar a faca. E sei lá, e cortar pão, coisa assim. Então, não tem esse negócio de que, o ser humano, ele não pensa antes de agir, sabe? Quando quando tu tem a vontade de se matar, tu pensa racionalmente nisso. Tu me falou até que um amigo teu queria se matar e ele não percebeu o que ele estava fazendo até algum certo ponto. Eu digo que isso é bullshit, cara. Porque se o cara já teve todo eu creio, pelo menos, que, tipo, ele teve todo um processo que levou ele a fazer isso. E, tipo, na hora que ele foi fazer isso, ele acabou se arrependendo. E isso é normal, isso acontece muitas vezes. Mas o negócio é que não tem como ele não ter é, como é que eu posso dizer, desejado aquilo pra ele mesmo. Sendo que, tipo, ele foi lá, como eu disse, ele pegou a porra da faca e quis se matar. Aí depois ele viu que ele se arrependeu e não quis mais. Isso é um processo racional. Não tem como não ter racionalidade nas ações. Esse que é o ponto. Então, meio que quando você fala, isso cai até na questão praxeológica, como eu falei, você já está praxeologicamente refutado pelo fato de que seres humanos sempre pensam antes de agir. A não ser, é claro, que tipo, você tem um espasmo, aí sim é uma reação que você não quis fazer. Entende? Sim, nesse ponto eu entendo. Só que teve uma vez que eu tinha comentado uma coisa, eu falei que todo ser humano age irracionalmente, mas ele tem uma, ele tem é mediado pela razão, né? E isso novamente isso não é original meu, né? Isso é algo que eu já sigo do Schopenhauer, né? Que Sim. justamente porque a razão, ela, o que que ela faz? Ela só, tipo, tu pode refletir tudo, tu pensa dos motivos. Tipo, eu sei que ele tá falando do negócio do Schopenhauer, só que, tipo, Schopenhauer, de certa forma, ele usou uma base kantiana pra isso, sabe? O Schopenhauer era kantiano. Só que ao invés de usar a porra do framework de moral, ele se baseia por desejo, entende? Voltou, a minha internet tinha. Sim, percebi. Então, como eu tava falando, aí depois, quando tem toda essa questão da reflexão, aí sim é que vem que a vontade escolhe, né? Sem ser, sem que a gente tenha consciência disso, ela escolhe um dos motivos que a gente estava pensando racionalmente para agir. Tá, mas eu já acabei de explicar que isso é impossível. Não tem como o desejo ele adivinha antes da própria razão. Mas o fato é que a razão é um instrumento que o organismo tem para satisfazer os desejos, entendeu? Tipo, o desejo em si é algo que a gente não sabe o que que é, uma coisa, que nem como eu tenho falando, né? Somos seres carentes. A gente sempre quer algo incessantemente, até que a gente morra, né? E durante todo esse tempo, o ser humano sempre está usando a razão como instrumento para estar satisfazendo esses desejos, né? Esses desejos podem ser inúmeros, né? Hum, beleza, mas o negócio que eu, como também acabei de explicar, você usa a sua razão para conseguir esse desejo. Isso é fato, mas o negócio é que não tem como você não pensar nos seus desejos antes de realizá-los. Esse que é o ponto. Tipo, um animal, por exemplo. Vamos usar um exemplo de um animal. O animal ele não deseja nada.
ele simplesmente tem o instinto de sobreviver o dia após dia, mas nós não, nós temos desejos. Nós, tipo, o animal não vai pensar assim, ah, hoje eu vou querer carne de zebra, ou então hoje eu vou querer, tipo, sei lá, uma planta ou alguma coisa desse tipo. Ele não vai decidir isso, ele já tá pré-definido nele, se o cara é, se o animal é carnívoro, herbívoro, esse tipo de coisa. Mas nós temos o desejo de comer plantas e carnes. E, tipo, a gente pode escolher porque isso, afinal de contas, é um processo que depende de você pensar no seu desejo de fazer isso. Você pensar, hoje eu vou comer carne, ou então, hoje eu vou virar, sei lá, vegano, alguma coisa desse tipo. Então, apesar da racionalidade ser um instrumento para a gente conseguir alcançar nossos desejos, ela não, de forma alguma, pode se separar disso. Porque, afinal de contas, você teve a vontade de consumir tal coisa, de fazer tal coisa, e você teve a racionalidade para poder alcançar aquele desejo. É tudo um processo racional, não tem como você separar a racionalidade do desejo. É isso que eu quero te explicar aqui. Tá, mas o que tem de racional no desejo? O que tem de racional no desejo? O fato de que Sim. você pensou para querer aquele desejo. Você usou, você usou de sua racionalidade para querer alguma coisa, diferente de um animal. Não importa se seu desejo é o mais estúpido do mundo, você utilizou do seu cérebro, ou da sua mente, ou da sua alma para querer aquela coisa. Não tem como você separar essas duas coisas. É isso que eu quero dizer. Tudo é um processo racional, advindo de nós que somos agentes de moral e nós agimos para conseguir coisas. Nós utilizamos de meios para alcançar certos fins. Todos nós. Isso vem de um desejo? Claro que sim, mas o negócio é que não tem como você separar as duas coisas. Mas a questão é que o desejo, antes de que se use a razão, o desejo é uma coisa indefinida. A gente não sabe o que é o desejo assim para alguma coisa. O que eu tô querendo explicar é que quando tu usa a razão como instrumento, aí sim a razão ela vai começar a definir as coisas, entendeu? Ah, eu vou sentir vontade, eu quero comer tal coisa, tipo, a razão ela começa a conceituar os objetos do mundo, né? Com uma maneira de poder estar guiando um desejo irracional, que esse desejo em si, ele não é uma coisa assim que a gente possa definir ele já previamente que ele é. A gente sempre está criando qualquer coisa que vem. Aí, apenas a tese que eu estou sustentando é que justamente com o uso da razão, é que o desejo, ele se manifesta de uma maneira intermediada pela razão, usando essas linguagens aí que você está usando, né? Tipo, esses conceitos, vou querer. Ele pensa em várias coisas, pensa em faca, pensa em comer, pensa em beber, entendeu? Todo esse tipo de definição está usando posteriormente com o uso da razão. Só que a única coisa que eu estou querendo dizer é que tem essa vontade que está sempre animando tudo. Então, a razão sempre está criando coisas, tipo conceito com base no mundo externo, para estar guiando essa nossa essência. Tá, então, basicamente, por você não saber de onde vem o desejo, você simplesmente toma pelo pressuposto de que ele é irracional. Isso me parece uma pela ignorância, me desculpa aí. Até porque eu já vi muito niilista falar esse mesmo tipo de coisa, mesmo Schopenhauerista falando o mesmo tipo de coisa, eles não me explicam de onde é que vem o desejo. Aí, tipo, os caras, quando eu pergunto isso, eles respondem, não sei de onde vem. Aí, beleza, se você não sabe de onde vem, simplesmente é irracional. Não me parece uma conclusão realmente pensada baseada nas premissas. Você tem que me explicar de ponta a ponta por que diabos ele é um ato irracional, sendo que nós usamos de nossa mente ou de nossa alma para poder conseguir aquele fim, para querer aquele desejo.
Não é simplesmente algo instintivo, porque, como eu falei, animais não têm desejos. Animais simplesmente têm instinto, eles não querem comer, eles não querem, tipo, viver como nós vivemos, eles querem sobreviver, porque eles não possuem a capacidade racional para querer coisa. Eles simplesmente sobrevivem. Então não tem muito, não faz muito sentido você dizer assim, ah, nós partimos de um processo irracional para cair na racionalidade depois. Não é tipo um método, como você pode dizer assim, é primário e secundário. Os dois são primários. Você quer alguma coisa e você vai agir para conseguir outra coisa. Essa coisa, no caso. Mas não tem como você partir de um conceito primário de que nós não pensamos antes de querer alguma coisa, para depois para pensar do fato de que nós usamos nossa mente para querer aquela coisa que a gente não sabe de onde veio. Você teve todo um processo, seja histórico, seja lógico, alguma coisa desse tipo, para querer aquela coisa. Tipo, você tomou um sorvete, por exemplo. Você tomou um sorvete, agora você quer aquele sorvete de novo. Beleza, isso não partiu de um fato de que, eu não sei por que diabos eu quero aquela porra daquele sorvete, mas, tipo, um negócio de tipo, eu tomei aquele sorvete aquele dia, logo eu vou querer ele de novo. Eu tô afim de tomar ele de novo. Eu vou lá naquela sorveteria e comprar a porra do sorvete de novo. Então, tipo, isso partiu de um conceito que você já fez. Você já alcançou aquele desejo antes, mas você quer alcançar de novo. Então não é um processo irracional. Aquele desejo veio de algum lugar. Mas se você não sabe de onde, simplesmente diz que ele é racional, só parte de, você pega a premissa e pula para a conclusão. Isso é muito pela ignorância. Como você explica o fato de você gostar de algumas coisas e não conseguir gostar de outras? Já que você pode usar a razão para querer o que tu quiser, simplesmente assim. Você acabou de responder sua própria pergunta. Nós temos a racionalidade para decidir o que nós gostamos ou não. É um processo que nós temos de simplesmente querer coisas e não querer coisas. Advém no nosso desejo também. Tipo, isso também passa também de muitos processos biológicos e psicológicos também. Mas, tipo, o negócio é, tipo, alguma coisa fez você não gostar de tal coisa. Tipo, eu tenho gosto ruim, por exemplo. Um remédio tem gosto ruim. Eu achei aquele gosto ruim, logo, eu não vou querer tomar mais aquele remédio. Eu tenho um desejo de não querer mais tomar aquele remédio. Eu provei uma espécie de comida, eu não gostei daquela comida, eu achei o gosto ruim. Logo eu não vou querer mais aquela porra daquela comida. Entendeu? Eu entendi o que você falou, mas a questão é que a questão de tu ter gostado ou não, isso não partiu da tua razão de decidir se tu gostou disso ou não. Algo que já estava decidido, que tu gostou, e depois tá usando a razão para querer repetir o experimento que tu gostou ou evitar o experimento que você não gostou. Mas como é que você explica por que você gostou ou não gostou disso aí? Pera aí, como é que tu sabe que não fui eu que não quis gostar? Você não explicou isso até agora. Você partiu de uma pela ignorância, você pegou a premissa e pulou para a conclusão. Eu quero saber por que diabos isso não é eu que quis. Sendo que tudo definido pelo ser humano somos nós mesmos que fazemos. Tudo definido por nós, somos nós que pensamos, somos nós que agimos. Não foi você mesmo que citou o exemplo da pessoa não gostar de alguma coisa? Sim. Porque aquilo passou por um processo biológico e psicológico para alguma coisa acontecer, até histórico, se você parar para pensar. Algum tipo de acontecimento que fez a pessoa não gostar mais de tal tipo de coisa, que viu outra pessoa não gostar e pensou, não vou gostar também. Mas a questão do psicológico justamente seria um exemplo desse tipo de coisa que eu estou citando como um exemplo que vem antes da razão. Então, alguma coisa psicológica envolvida a pessoa que agrada ou desagrada ela. Isso já está anteriormente ao uso da razão da pessoa. Sim, mas é como eu acabei de explicar, cara, não tem nada que não passe pela razão do ser humano, nem mesmo o desejo.
Porque a gente precisou agir, primeiro pensar para depois agir, para conseguir tal coisa, para conseguir alcançar tal desejo. O desejo não pode vir do nada, esse que é o ponto. Não faz sentido. Você ainda não conseguiu me explicar por que diabos ela vem do nada. Como eu falei, Você simplesmente disse não sei de onde vem. E eu não quero não sei. Eu não estou interessado nessa resposta. Eu quero que você me explique por que diabos ela vem do nada. nosso desejo não vem do nada, nosso desejo ele simplesmente existe. Isso que eu tô falando. Porque Tá, o desejo ele é o fundamento que sempre leva as pessoas a tá agindo. Aí eu não sei assim se talvez seja uma questão conceitual nossa, ou semântica, mas o que eu tô querendo explicar é isso. O desejo ele existe, algo que está movendo a gente constantemente, né? E só que eu só não consigo concordar com esse ponto de que a razão esteja necessariamente ligada a isso, né? E não que ela não venha depois nesse desejo assim para estar como um instrumento para estar satisfazendo nosso desejo, entendeu? então o desejo simplesmente existe. Ok. Você, você sabe que para alguma coisa existir, ela precisa passar pelo processo de não existência, né? Tá. Tá, então você simplesmente vai me dizer que o desejo surge do nada como um interruptor que alguém magicamente liga em nós. Foi como eu falei, o desejo ele é o fundamento dos organismos vivos como no caso o ser humano, né? Que o impele justamente a querer viver. Tá, então você não sabe de onde vem. E por não saber, você diz simplesmente que é racional. Você acabou de fazer isso de novo. A diferença entre essa questão da vontade e do corpo, isso remonta ao pensamento de Kant na diferença entre fenômeno e coisa em si. Essa em coisa em si, o Kant já tinha falado que era inacessível, né? Só que essa coisa em si é sempre que é o fundamento de todos os fenômenos. E o nosso corpo também já é em si um fenômeno, né? Já é uma coisa que está no mundo da representação, como o Kant fala. E essa que então se perguntar assim pelo por que existe a coisa em si também já não faz sentido, porque a coisa em si é algo que já está fora da compreensão humana. Pelo menos, sim, partindo de uma premissa kantiana, né? Que nesse ponto eu concordo com ele, né? Nesse ponto eu sigo, assim, essa diferença entre Kant, a diferença de Kant entre fenômeno e coisa em si. Só que tudo que tem no fenômeno, ele tem um fundamento, que é a coisa em si dele. Então nós, com o nosso corpo, nós temos o nosso fundamento também. Tipo, a nossa coisa em si, por assim dizer. E a jogada da vontade, eu acho que é uma explicação boa, porque dá para explicar por que a gente está querendo sempre estar agindo, né? Tá. Mas o negócio é o seguinte, velho. Hum, tá, você quer partir pra metafísica, é isso? Sim, é basicamente isso. A vontade, enquanto coisa em si, é, é uma questão puramente metafísica, né? Aí o nosso corpo é a questão fenomênica o mundo fenomênico que tem como fundamento essa vontade, né? A questão que as pessoas criticam assim o racionalismo nesse ponto é porque Kant diz o ser inteligível, né? Porque que é o diferente do ser empírico, o ser inteligível seria a coisa em si da pessoa, né? Pro Kant ele é um ser racional, né? Aí é a partir desse ponto que eu começo a me distanciar do Kant, que eu acho que o ser racional ele já está inserido no ser empírico, né? E o ser inteligível é um ser que quer, né? É o nosso fundamento, nosso princípio que está levando o ser humano a agir, né? E um dos motivos que eu acabei me interessando por Mises é por causa do nação humana que ele fala, né? Que o ser humano é um ser que está constantemente querendo sair de um estado menos satisfatório para um mais satisfatório, né? E quando eu li isso em Mises, aí é uma interpretação pessoal minha, né? Não encontrei ninguém que pense isso.
Mas aí eu acabei relacionando esse ponto com a própria metafísica da vontade de Schopenhauer, né? Sim, então você basicamente não usa realmente o framework kantiano, você é realmente Schopenhauerista, certo? Sim, tipo, que nem eu falei, eu parto daquela distinção entre fenômeno e coexistir, só que a diferença é que o Kant, ele trabalhou pouco nisso, né? E eu entendo que o Schopenhauer, ele já foi mais, tentou elaborar mais esse ponto, tanto é a solução que ele tentou dar, assim, para pensar na coisa em si, foi justamente assim, já que todo mundo tem, o mundo todo, né, tem a coisa em si como fundamento, e nós fazemos parte desse mundo, é, que ele deduziu, assim, que talvez, então, essa coisa em si seria uma vontade, e que essa vontade, por justamente ser a coisa em si, é uma coisa irracional, uma coisa que a gente não compreende, né, que está fora da nossa compreensão, e que move a gente a agir, né. Aí, nesse ponto, foi por causa disso que eu acabei me aproximando até do Mises, inclusive, né, embora o Mises com certeza não fosse concordar comigo, né. Mas, por outro lado, também isso me faz continuar a ser uma pessoa niilista, porque acho que essa coisa em si, se a própria coisa em si já é uma vontade, se o ponto de partida que eu tenho eu tô certo, supondo isso, né? Então, se a própria coisa em si já é uma vontade incessante de querer, então, é, tipo, é uma vontade à toa, né? Que só quer pra internamente se satisfazer até que a gente morra, né? Tipo, basicamente é isso, né? Tá, mas mesmo prazer momentâneo já, tipo, uma espécie de ação. Ele não vem do nada. Não tem como vir alguma coisa do nada. Kant mesmo já explicava isso, que tudo acontece por um propósito. Quem que explica isso? Eu não ouvi. É que tinha alguém tossindo. Kant. Sim, mas o Kant ele fala que tudo acontece com um propósito no mundo empírico, né? Que é o mundo que está regido pela categoria da causalidade, né? Tá, mas isso não muda o fato de que nada acontece por acaso. Alguma coisa aconteceu para você chegar naquele ponto. E tipo, Empírico. você simplesmente me dizer que isso vem do nada e você não consegue explicar, não realmente satisfaz a minha pergunta. O que o máximo eu posso explicar é justamente isso, que tudo tem uma razão de ser, tudo tem de acontecer também. Só que essa explicação é puramente física, né? Tipo, sinceramente empírica. Só que já com o desejo, eu estou relacionando ele com a questão da coisa em si, entendeu? Então não é que não vem do nada, o desejo ele é um fundamento da nossa ação, entendeu? Aí uma, não sei se não vai satisfazer a sua pergunta, né? Mas o que eu tô querendo dizer é isso, não é que o desejo assim não vem do nada, eu tô querendo dizer que o desejo ele antecede a própria questão do mundo, da constituição do mundo empírico, entendeu? Ele é um fundamento do mundo empírico como coisa em si, como o nosso corpo, né? Nosso corpo é uma coisa em si, só que é uma coisa em si vista do ponto de vista externo, né? Tipo, é um corpo regido pela causalidade e tudo. Tá, então você vai basicamente usar a metafísica, vai me dizer que nada tem sentido simplesmente porque você não sabe me explicar por que que as coisas acontecem. Sendo que você pode possivelmente não saber, logo nada realmente possui um sentido intrínseco. Nem Mas é nossas porque, ações, nem nada. mas é porque isso é dogmatismo. Kant fala que causalidade só se aplica aos fenômenos, não se aplica ao próprio mundo, como se o mundo tivesse algum sentido, entendeu? Tipo, Kant não foi niilista, claro, mas é porque, o que eu imagino, ele era cristão, né, ele acreditava em Deus, então acho que isso impediu ele de, talvez, concluir isso, né, mas uma coisa que ele deixa clara é justamente esse ponto, que a causalidade só se aplica ao mundo, não se aplica ao mundo, tipo, inerente ao mundo, né, Sim, as Kant, relações a causalidade entre o mundo, mas não a causalidade aplicada ao próprio mundo, assim, no sentido que tem uma finalidade, né. Tanto é que ele diz que essa questão ele sustenta o otimismo dele, do Kant, justamente porque ele acha que é a mesma coisa que Deus, alma e liberdade, né? É uma coisa que tu tem que acreditar nisso. Não é algo que tu consiga afirmar ou negar, né? Aí, ah, só que nesse ponto eu já discordo dele porque eu afirmo isso justamente porque eu já relaciono a própria vontade com a coisa em si, né? Então, tipo, claro que
eu dou um passo a mais que Kant, não no sentido de eu estar certo, mas não passar mais do que Kant do que no sentido de estar falando algo mais do que ele mesmo disse, né? Tá, certo. Kant, ele queria explicar aquilo com Deus, esse que é o ponto, mas Deus é algo infalciável. Ele se... eu sou kantiano também, mas o negócio é que você pegar o Kant e me dizer, tipo, me usar para explicar o porquê que nada faz sentido realmente, Kant, ele dizia que beleza, nada realmente possui um sentido intrínseco, mas o negócio é que ele usou Deus para explicar essa falta de sentido. Ele não usou, tipo, o fato de que nós, seres humanos, damos esse sentido às coisas. E, tipo, o negócio é. Eu não creio que isso faça sentido, esse que é o ponto. E não me parece logicamente um argumento você aplicar em falsa habilidade para querer explicar alguma coisa que você não sabe. É tipo um teísta vir falar para mim que nada faz sentido, logo Deus criou tudo. Alô? Não, eu tô pensando, não, é que eu entendi teu ponto. Só que eu tô falando, que nem Deus pra ele é uma ideia pura da razão, né? Que ele inclusive tinha que pressupor para poder, para moralidade se faz, ter um fundamento para moralidade, tinha que pressupor Deus, né? Tipo, ele envolve Deus nessas questões assim, Aham. de sentido da existência e tal, né? É, só que tirando essa parte das ideias puras de Kant e só focando na questão da coisa em si e do fenômeno, o único ponto de diferença é que essa coisa em si, por, eu estou relacionando ela. Sim, você tá pegando o Schopenhauer dizendo que em vez de ela dividir Deus, ela vem do nada. Ou vem de alguma coisa que nós não compreendemos. Eu sei o que você quer dizer, mas o negócio é que não faz sentido uma coisa vindo do nada desse, que eu já expliquei. Mas o próprio Kant fala que a coisa em si não ela está alheia a essas nossas considerações que a gente fala. Só que Kant não se aprofundou. A única diferença é que eu já tento defender que a própria coisa em si ela seja uma vontade, justamente para poder estar explicando o porquê que o mundo ele é ele é ativo, né? Tipo, por que que tem necessidade do mundo, por que que a gente tá sempre querendo buscar um estado de satisfação melhor, né? Tipo, isso já tô forçando a barra, eu sei, mas é uma é justamente por eu ter concordado com o Mises nisso que eu tô falando isso agora, entendeu? Aí, mas não é que não veio do nada. O próprio Kant falou que você não pode explicar isso assim. Tanto é que quando ele falou de Deus, ele falou que era uma ideia pura. Uma ideia da razão, né? Que é infalciável, né? Sim, mas é justamente por ser infalciável é o fato de ser infalciável que não que faz essa tipo de argumentação não valer, porque você não sabe se Deus existe ou não. Eu não diria que não é algo fora da nossa compreensão, mas simplesmente algo que a gente não consegue explicar no momento. Não, eu entendi, sim, sim, você tá claro agora, tá bem claro o que você falou. O que diferencia Kant nesse ponto é porque ele não falou sobre coisa em si, ele só falou que a coisa em si era o fundamento de tudo. Ele não chegou a, a palpitar sobre a coisa em si. Mas se eu já estou tipo, sustentando alguma tese do que seria essa coisa em si, aí isso já muda muita coisa, porque se eu já estou tendo uma noção do que seria essa coisa em si, de que é uma vontade, aí então essas considerações assim de Deus, de liberdade, de alma, isso acaba não, pra gente acaba sendo irrelevante, né? Uma coisa assim que tu pode tu pode ser um ateu, falar assim, não, essas coisas não existem porque tu já tem uma compreensão metafísica assim do que seja o próprio fundamento do mundo, entendeu? Kant ele sabia que era coisa em si, mas ele não falava assim, o que que seria, porque tava alheio ao espaço-tempo, né? Tipo, a um entendimento puro e tal. Só que o que eu posso te explicar, né, já que tu queria saber do meu ponto de vista é esse, se eu já estou estabelecendo o que seria essa coisa em si, que é um eterno querer, um querer indeterminado, né, que não, ele se manifesta de várias maneiras.
Então, isso, para pessoas como eu, isso, digamos que resolve o assunto, por assim dizer, né? E pro Kant não, pro Kant sempre fica em aberto, né? Aí a minha postura é essa, né? Tá certo. Mas sei lá, você simplesmente pegar um negócio e querer dizer que, tipo, ele advendo nada não pega pra mim, cara. Sinto muito. É que nem A eu gente, falei, é que é que para você, quando você fala que não vem do nada, para mim, não é que não vem do nada, é que para mim já tá sendo, ele já é o fundamento do mundo, entendeu? O fundamento de todas as coisas. Aí, eu não tô querendo dizer que não vem do nada, entendeu? Tô querendo dizer que é a essência do próprio mundo. sim, Então, mas é, exata- é exatamente por isso mesmo. Se a gente conseguir aplicar reducionismo nesse seu argumento, a gente cai em nada. Porque ele vai ter que ter um ponto de partida. Até mesmo essa essência do mundo teve um ponto de partida. Então, você simplesmente me dizer que ele veio da essência do mundo. Tá, e o que representa a essência do mundo? Não sei. Eu consigo aplicar isso com verdades. Faz sentido. Agora, você simplesmente dizer a essência do mundo é meio complicado. E não dá realmente para você tirar isso de. E você não dá para realmente fazer uma comparação entre a essência do mundo e verdade, porque eu não creio que a verdade realmente veio do nada. Tipo, sabe, ela sempre existiu. E você simplesmente me dizer que a verdade é que nada importa. Ok, mas por quê? Aí você não consegue me responder, simplesmente dizer a verdade. Simplesmente por estar lá é a verdade, mas como você sabe, porque verdades são elas são descobertas por seres humanos, sabe? O negócio é que as verdades, para mim, elas sempre existiram. Apesar de que essa teoria é realmente um pouco duvidosa, mas o negócio que é para mim, as verdades sempre existiram. Não tem como ter existido nada, nem verdades antes de alguma coisa, entendeu? Mas o negócio é. Caralho, me perdi aqui, peraí. O negócio é que você usar isso pra tentar explicar, tipo, que alguma coisa veio. Alguma coisa veio de alguma coisa, certo? Mas o que veio antes dessa coisa? Aí você não sabe me explicar. Eu adivinho, eu adivinho que dessa sua resposta que simplesmente veio de uma plena ignorância, seu. É isso que eu queria que você entendesse até agora, que você pega esse tipo de argumento, mas você não sabe explicar de onde vem. Você simplesmente diz, é a essência do mundo. Ok, de onde vem essa essência do mundo? Aí você não sabe me explicar. mas é porque se a essência do mundo ela é coisa em si, essa questão de causa e efeito da causa qual que é a causa dessa essência, o próprio Kant já falou que não se aplica à própria coisa em si, essa pergunta. A única diferença é que, ao invés de eu estar falando propriamente coisa em si, eu já estou dizendo que é uma vontade eterna, né? Tanto é que se tu for pegar no ponto de vista empírico, a própria causalidade ela regride ao infinito, né? Ao passado infinito, porque tudo tem uma causa, vai ter que ter uma causa e assim por diante, né? Isso é uma coisa que tanto é que o pessoal mais escolástico, assim, teólogo, critica Kant porque esse argumento que ele usou serve para até para criticar a noção de Deus, né? Mas mesmo assim Kant diz que Deus é questão de crença mesmo, né? Mas só para explicar, falou assim, tudo tem uma razão de ser, isso eu concordo, só que isso no mundo empírico mesmo. Só que esse mundo empírico, ele regride infinitamente ao passado, porque sempre tem a causalidade que tá reinando o mundo fenomênico, né? E tem outra coisa que tu falou, que agora quando eu lembrei, quando tu começou a criticar o niilismo, e teve um outro membro do servidor que falou, não sei quem foi, que ele também falou assim, mas niilismo existe outras formas, né? Aí tá, tipo, não sei se você ou o resto do pessoal concorda com esse ponto de vista, mas quando
eu digo isso com base, pelo menos, nos filósofos assim, que eu estudo. Quando se fala em niilismo, você pode falar assim, o niilismo existencial, ou cosmológico, né? Que nesse ponto é que eu concordo, né? Que eu acho que nada tem sentido. Mas quando você fala da questão da verdade, epistemologia, né? Isso é uma coisa que eu não nego. Eu não sou assim de dizer que a verdade é relativa, tal. Porque verdade isso eu sigo Kant até, e Schopenhauer também não também segue esse ponto, que verdade é quando que tu faz um juízo, esse juízo se adequa aos fatos, né? Isso, tipo, isso é verdade. Acho que isso não é uma coisa assim que o niilismo, pelo menos na visão que eu tenho, ele, ele, ele prejudique, né? Agora, se tu pega o Cioran, por exemplo, aquele niilista, acho que ele é francês, não sei o que ele é. Esse, ele não, ele já é considerado até um niilista epistemológico, né? Porque ele já nega também até a verdade, né? Só que, tipo, ele não é schopenhaueriano. Só que uma das coisas que eu lembro que tu comentou, e já que a gente tá usando esse momento para estar esclarecendo é isso, porque tu fala em existencial, em niilismo cosmológico, tem o epistemológico, tem o moral, que também é uma coisa que eu não nego, tipo, eu não nego a ética, por exemplo, apesar de eu falar que não tem sentido. Só que a diferença é que eu defendo pressupostos diferentes do que a escola Sim, austríaca defende, né? sim, tu segue o Mas método de Schopenhauer, você. que ele fala lá de negar o corpo alheio, porque o próprio corpo também é uma vontade, então isso para ele seria injustiça, tal, isso determina o que é ético, propriedade, liberdade, e por aí vai, né? Aí, Tá, isso é um ponto. vamos partir então para a etimologia da palavra niilismo. Niilismo vem de nada, certo? Nihil é nada. E eu sempre, sabe, desde a época que eu fui niilista, 4 anos atrás, eu já tinha esse conhecimento de que niilismo você não acredita em absolutamente nada, sabe? Então, se você não acredita em absolutamente nada, você não acredita em verdades também, porque afinal de contas isso inclui o nada. Então, qualquer tipo de niilismo, qualquer vertente niilista que diga que acredita em verdade está se contradizendo. E não está só contradizendo a etimologia da palavra niilismo. Ele está se contradizendo simplesmente com o fato de que ele aceita isso como verdade. Ou seja, a verdade existe para aquele cara. Então não tem realmente como você ser niilista e ser consistente com o que você está dizendo. Não importa se você é Schopenhauerista, se você é camuísta, se você é existencialista, não importa. Tudo isso se advém da premissa de que nada existe, ou de que nada é verdade, ou de que nada importa, ou que seja. Se você pensa que nada é alguma premissa sobre alguma coisa, então você não está querendo dizer que verdades existem. Logo, você não consegue ser consistente com a realidade. Tá, então essa questão niilista, assim, pra ti, em relação ao meu caso, é uma questão semântica, então. Porque já que, tipo, eu concordo que a vida não tem sentido, por exemplo, mas eu não concordo que verdades não existam, eu não concordo que não existam valores morais, mas só concordo que a vida não tem sentido, então isso não seria, assim, niilismo pra você, então. Seria outra coisa. Não, isso é niilismo. Isso engloba o niilismo. Mas o fato é que como é que você explica que nada tem sentido? A explicação que nada tem sentido é uma remissão que se faz justamente pelo próprio aparato cognitivo da pessoa, né? Que, tipo, que quando se fala em sentido, eu até escrevi um textinho bem furreco aí, é, quando se fala em sentido, tu só fala em sentido em relação ao que acontece no mundo. A, o sentido de tu ter um desejo para fazer tal coisa, tal, tipo, sentido, ele tá subordinado ao mundo, entendeu? Então, acho que isso não impede, assim, tu dizer verdades sobre o mundo, mas por tendo em vista que sentido é uma coisa que só se aplica só interno ao mundo e não fora o mundo, porque isso já seria dogmatismo, né? É, não vejo assim qual que é o problema, então, nesse ponto. O problema é que é o fato de você dizer que nada tem sentido e não conseguir explicar para mim que nada tem sentido. Eu já tive essa pergunta também, sabe?
mas eu não sabia explicar o porquê. Nada tem sentido, ok, você fez uma afirmação, você precisa ter, sabe, para fazer um argumento, pelo menos, você precisa ter premissa, lógica de argumentação e conclusão. Precisa desenvolver a lógica da sua argumentação para chegar a uma conclusão, partindo da premissa. Você tem a premissa de que nada existe, mas você não consegue me explicar, sabe? Não tem lógica de argumento isso, não tem desenvolvimento do argumento, só você tem a premissa e a conclusão só. O que que você usa no meio lógico do argumento, você usa para tentar dar uma passada em qualquer tipo de niilismo que você pegue. Ah, nada faz, a vida não tem sentido porque nada faz sentido. Logo a vida não tem sentido. Entende? É isso que me fode, que é o fato de você querer você pegar uma premissa e só dar a conclusão dela. Entende? Não, eu entendi isso aí que você tá falando, só que isso eu já falei, tu tá querendo entender por que que eu tô falando que nada tem sentido. Só que eu tô falando que quando tu usa a palavra sentido, eu tenho que cuidar em relação ao que ele está sendo empregado. Isso que eu tô querendo salientar, que sentido só se aplica ao mundo, à natureza. Mas tu não pode dizer assim, que o mundo tem algum sentido, tipo, Não, tu tá aplicando justamente a questão de razão, de sentido, assim, justamente algo que antecede o mundo, assim, algo que não tem nada a ver como que o mundo é, sim, entendeu? sim, mas o fato de você não saber que, tipo, isso pega para um aspecto metafísico, eu sei. Mas o negócio de você simplesmente dizer que nada tem sentido metafisicamente não faz sentido. Tipo, algo tá fora da nossa compreensão. Isso não quer dizer que não exista. Nós simplesmente nós não somos capazes de querer, de poder descobrir isso no momento. É como Deus. É infalciável, mas você não, simplesmente dizer que isso não existe, você parte para um ateísmo, sabe? Tipo uma espécie de ateísmo metafísico, um ateísmo de sentido. Entende? Beleza, nós temos as definições que nós damos para sentido no tudo que nós damos, tipo, tem um sentido. A definição é dada pelo ser humano, ok. Agora, como é que você sabe, por certo, que nada, absolutamente nada no mundo faz sentido se o ser humano não der o sentido? Então, daí nesse ponto, a gente retoma o que eu falei desde aquela explicação do início, né, que de eu estar sustentando que a coisa em si seja uma vontade, né? Sim, Justamente, então, tipo assim, a minha explicação é que eu parto desse ponto, entendeu? Aí, tipo, tu não concorda com isso, né? Mas é que pra mim, é, a realidade fica mais compreensível quando tu pressupõe que a coisa em si seja uma vontade, entendeu? Tipo, fica fácil tu compreender por que o mundo é do jeito que é, pressupondo que a essência dele seja uma vontade. Só que se é uma vontade, tipo, um querer qualquer, é, esse querer ele não vai levar a nada, né? Aí, por isso, desse ponto, eu concluo que não tem sentido. Só que, por outro lado, eu acho que é uma tese que tá sendo usada para explicar por que o mundo é do jeito que é, né? Tanto é que essa forma de pensamento, isso não é não é invenção minha. Isso é considerado, sim, um dogmatismo. E, tipo, isso que eu tô falando é dogmatismo. Que nem você falou, eu não posso ficar afirmando esse tipo de coisa. Só que tipo, existe uma diferença entre tu falar se é um dogmatismo imanente ou um dogmatismo transcendente, entendeu? Esse dogmatismo meu, isso eu não tenho vergonha de admitir que é um dogmatismo meu. Só que é um dogmatismo meu que ele se propõe a estar tentando explicar por que o mundo é do jeito que é. E o dogmatismo transcendente é quando tu tenta imaginar qual que é a razão do mundo, algum sentido que tenha no mundo, entendeu? Aí essa que é a diferença, assim, Tá, que eu tô deixando claro, né? o problema é que o seu dogmatismo ele não realmente explica nada, cara. Você simplesmente parte, como eu falei, você simplesmente parte da premissa de que nada faz sentido.
Aí, tipo, você diz que, beleza, a vontade é uma coisa em si. A vontade dos seres humanos é uma coisa em si, certo? Sim, isso é mesmo. Tá. Aí o mundo não tem sentido porque não parte de vontade nenhuma. Não, o mundo não teria sentido porque a própria essência dele já é uma vontade, entendeu? É basicamente isso, é uma vontade insaciável, uma vontade que sempre tá querendo, e o mundo vai ficar se mantendo dessa maneira, do jeito que é. Como é que tu sabe que É, o mundo quer alguma coisa? então, justamente o que eu acabei de falar, se tu me pergunta isso, é porque tu, tipo, tá tendo noção de que eu tô querendo falar mais do que eu posso saber, isso é verdade? Só que eu tô falando, a questão do imanente é justamente isso, que é uma maneira de tá sustentando uma razão pra poder explicar por que que o mundo ele é ativo, entendeu? As coisas vão acontecendo, a gente tem vontade, a gente tem nossas carências, a gente busca um estado de satisfação melhor do que o anterior, tal. Aí, não discordo de ti, assim, nesse ponto de falar que eu tô falando mais do que eu posso saber. Só que eu tô explicando que isso, na minha opinião, é um recurso que eu tenho para poder estar explicando por que que o mundo é do jeito que é. Só que por via de consequência, a gente acaba chegando que não tem sentido, tipo, tudo isso, entendeu? A gente não, só você. É, isso que eu tô querendo dizer. A gente, quem concorda comigo, nesse sentido que eu tô querendo dizer, que é essa se eu tô partindo do pressuposto que a vontade tá, que a coisa em si é uma vontade, e por ser uma vontade, por ser uma coisa em si, ela é atemporal, ela é eterna, isso é Kant já, né, porque se a própria coisa em si está fora desse tipo de questões, então, para pessoas como eu, por exemplo, já que essa própria vontade, ela é a essência das coisas, e ela é eterna, e é um eterno querer, então, portanto, né, é, é um querer que não vai levar a nada. Tá, então você simplesmente pegou esse framework e decidiu que está certo porque você não conseguiu pensar em nada melhor para explicar o porquê que nada faz sentido. Que alguma coisa faz sentido, no caso. Mas a questão das coisas ter sentido ou não, não é uma importância, assim, é uma conclusão de que eu estou partindo para para tentar pensar no problema da coisa em si, né? Dessa questão de pensar o que seria a coisa em si e tal, como explicar por que ela seria ela enquanto fundamento do mundo, qual que é a relação dela com o mundo. Aí o que a gente acontece? O próximo passo que a gente deu foi o seguinte, foi de conceber, né, essa coisa em si como uma vontade. Aí só que por vontade, por definição, ser um desejo, e esse desejo a gente parte do pressuposto que ele seja a essência do mundo, aí esse desejo ele é um desejo eterno, né, que não leva a nada. Um desejo eterno que não leva a nada. Nem quando a gente conclui alguma coisa, isso realmente é uma. Isso não é uma conclusão em si, você está me dizendo. É um desejo eterno, ok. Um desejo eterno de Sim, querer desejos. É isso que você está. sim, é o desejo eterno de estar sempre querendo de se satisfazer, né, basicamente isso. Sim, mas mesmo quando nós conseguimos nos satisfazer, isso não é uma conclusão do desejo? Não porque logo em seguida a gente já tá querendo outra coisa, né? A nossa Sim. própria vida é uma prova disso, de que a gente sempre tá querendo uma coisa melhor que a outra, né? A gente nunca tá satisfeito, entendeu? Tá, mas aí você tá pegando mesmo, tipo, tá pegando a falácia do universo já, velho. Você tá querendo dizer que o universo é infinito porque tá sempre se expandindo. E não que o universo já é infinito, entende? Tipo, Mas eu não- mas coisas terminam, esse que é o ponto. Os desejos, eles sempre terminam. Não tem um desejo eterno de um desejo, você tem desejos, esse que é o ponto. Uma coisa tem o início e tem o fim. o desejo ele tem um início e fim quando o desejo ele tá se manifestando no mundo empírico, mas o desejo que enquanto tal é como coisa em si, ele nunca se satisfaz. Tem essa diferença do desejo quanto coisa em si e o desejo quando ele está sendo satisfeito, né, no mundo empírico. Só que após esse desejo ser satisfeito, que é um desejo que realmente foi satisfeito, logo em seguida nós temos outros, e nós temos outros eternamente, até que a gente morra.
Tá, e como é que tu sabe que que, tipo, a metodologia de satisfazer desejos no mundo empírico não é mesmo do transcendental? Tipo, eu começo um desejo, termino um desejo, começo o desejo e termino o desejo. Como eu acabei de explicar. Então, mas não foi o que eu falei agora? Que justamente o pressuposto é esse, de que já que a coisa em si, ela nunca se satisfaz, e essa coisa em si é o nosso próprio fundamento, né? Fundamento meu, teu fundamento, fundamento de cada ser vivo, e por ser justamente uma coisa em si, ela é eterna, ela tá alheia ao espaço-tempo, então, só que para se manifestar no mundo empírico, no mundo físico, existe vários, tipo, como posso dizer, subdesejos, enfim, que todos eles no total vai dar, tipo, tudo que pudemos desejar durante a vida, entendeu? Isso não vai chegar a lugar nenhum, cara. Puta que pariu. Tá, certo. Acho que a gente já debateu tudo que tinha pra debater aqui. Eu vim pra cá mais pra explicar, né? Porque tu, inclusive, chegou até a falar que eu era um byte, né? Tudo, tipo, tô aqui pra provar que eu não sou de estar lá pra fazer zoeira, não. Tudo que eu falo é sério, nada do que eu falei era Sim, piada. Tanto é que eu, eu tô explicando qual que é meu posicionamento, né? eu disse que você é bad pelo simples fato de que nada que você fala faz sentido. Ou então parte de premissa que você mesmo não pode explicar. Se você pega um. É como eu falei, se você pega uma premissa e simplesmente joga ela e diz que ela tá certa, você não está explicando nada, você está simplesmente dando argumento. E esse que é o ponto dos nihilistas, eles não fazem argumento. Eles simplesmente pegam. Ele tem um modo de operandi muito simples, até porque eu sei disso, eu já fui nihilista, sabe? Mas o negócio é, simplesmente pega uma premissa e diz que ela tá certa, não explica por que ela tá certa. Foi basicamente isso que você fez aqui, com o negócio da transcendentalidade e tudo mais. Você simplesmente não sabe de onde a resposta vem, logo você assume que ela não existe. Ou de que ela vem de uma coisa que você realmente não sabe explicar, tipo Deus. Mas aqui isso é um Exata, pressuposto. Isso é só um pressuposto que a gente toma. Tudo que a gente faz, quando a gente pensa numa coisa, a gente parte de pressupostos, né? E tenta justificar o pressuposto, só que eu parto da questão da epistemologia kantiana, da questão da coisa em si, e depois da vontade. Aí as conclusões que eu vou tirando disso parte desses pontos, né? sim, porque você assumiu que aquilo tá certo para começo de conversa. Não, Você não mas tá, pressuposto é isso, a gente parte do pressuposto que a gente acha que é mais, que é, que é mais sensato, mais plausível. É assim que mas, funciona. mas Tanto é que eu falei do dogmatismo, que isso eu não nego que é dogmatismo de minha parte. Só que eu só sustento que essa crença que eu tenho nessa vontade, pelo menos ela me explica por que o mundo é do jeito que é, entendeu? você não tá explicando nada, esse que é o ponto. Você tá partindo de uma coisa que é completamente falseável. Você não tem uma justificativa lógica para dizer o porquê que você está defendendo isso. Você simplesmente está dizendo que você defende porque você não achou outra coisa melhor. Não tem um desenvolvimento lógico o seu argumento. Se é que pode chamar esse de argumento. Alô? Não, não, tá. Eu entendi, mas é que. Enfim, tentei explicar, né? Tá certo. Era só isso que queria me dizer. Sim, porque foi aquele momento lá que tu falou, né? Da gente vir aqui no Voice, né? Foi por causa dessa questão que partiu de Schopenhauer, né? Aí só tô explicando agora. Hum, tá.
Mas fica por aqui então. Então, se você tiver alguma coisa a mais para dizer, Não, a princípio não. tá, então pode ir. Você ainda continua sendo um Preacher por falar nisso.